Estamos voltando. Estamos voltando, gente. Vou compartilhar aqui com vocês. Conseguiram aí dar uma descansada aí? Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco. Vamos. Deixa eu ver se estão. Em que proporção expressa pelos menores números inteiros possíveis? Em que proporção expressa pelos menores números inteiros possíveis devem-se combinar os átomos de nitrogênio e oxigênio para formar o tetróxido de dinitrogênio, ou tetraóxido de dinitrogênio. Qual a razão entre o número de mols dos elementos constituintes do N2O4? Vamos responder a primeira. Em que proporção expressa pelos menores números inteiros possíveis deve-se combinar os átomos de nitrogênio e de oxigênio? Veja, você tem N2O4. Perceba o seguinte, você tem 2 átomos de nitrogênio com 4 de oxigênio. Isso aqui nós definimos como fórmula molecular. Acontece o seguinte, nós podemos dividir por um menor número inteiro aqui. Se nós dividirmos essa espécie nós pegarmos essa espécie e nós dividirmos ela por 2, eu vou dividir aqui por 2, eu vou ter essa forma. N2O2. N, na verdade, O2. E aqui eu teria um caso de fórmula mínima. Que dá a proporção mínima para se constituir a substância. Então, nessa primeira resposta, a proporção mínima entre os elementos químicos é 1 átomo de nitrogênio para 2 átomos de oxigênio. A letra B da questão. Qual a razão entre o número de mols dos elementos constituintes de N2O4? Vamos pegar aqui a massa molar do N2O4. Como que a gente acha isso?
pega aqui, deixa eu ver se aqui tem massa molar do nitrogênio. 14, vou usar o que está escrito aí, ó, 14,007 vezes 2 mais 4 átomos de oxigênio vezes 15,999 vezes 4. 92,1 gramas por mol é a massa molar. Muito bom. Vamos ver a massa atômica ou massa molar do nitrogênio. 14,007 gramas. Vamos colocar 2 vírgulas só, então. Gramas por mol. Massa molar do oxigênio. 15,99. Vamos arredondar para 16 gramas por mol. Veja bem o seguinte, vou fazer uma regra de 3 aqui. Ele está falando para nós fazermos uma proporção entre qual que é a razão entre o número de mols dos elementos constituintes dessa molécula. O que eu preciso achar? Eu preciso achar o número de mols de nitrogênio, o número de mols de oxigênio que estão nessa molécula. Beleza? Então, uma molécula vai ter essa massa molar aqui. Então, eu posso fazer a seguinte proporção, olha. 1 mol de N2O4 possui... Deixa eu ver se eu vou estar equivocado no raciocínio. 14,01 mol de N2O4 tem 6 vezes 10 é 23 moléculas de N2O4. Uma molécula de N2O4 possui um átomo de N de 2 átomos de nitrogênio. Mas eu estou querendo saber em número de mols dos elementos constituintes. Se eu colocar 6 vezes 10 é 23.
como simplificar a vida de vocês. 1 mol de moléculas de N2O4 possui 2 mols de nitrogênio. Como que eu sei isso? 1 mol dessas moléculas, em cada molécula tem 2 átomos de nitrogênio. Então eu posso falar que eu tenho 2 mols. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, você imagina o seguinte: N2O4 é a molécula. Se você pudesse separar ela em elementos químicos, você poderia falar que ela é formada de 2 átomos de nitrogênio mais 4 átomos de oxigênio. Então, em 1 mol de N2O4, eu tenho 2 mols de nitrogênio. Então, essa proporção, ela está correta. Assim como em 1 mol de N2O4, eu vou ter 4 mols de oxigênio. Pois bem, ele pergunta o seguinte: qual a razão entre o número de mols dos elementos constituintes N2O4? Ué. Número de mols de oxigênio dividido pelo número de mols de nitrogênio. Isso aqui vai ser igual a 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2. Ou seja, eu tenho 2 vezes mais oxigênio do que nitrogênio. Cadê vocês? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Beleza. Podemos continuar? Muito bem. Quantos mols de hidrogênio e nitrogênio podem ser obtidos pela decomposição de 0,145 mol de amônia? NH3, hidrogênio mais nitrogênio. 2. Isso aqui. Veja bem o seguinte: quantos mols de hidrogênio e nitrogênio podem ser produzidos pela decomposição dessa quantidade de mols? Uma questão, gente, nós vamos nesse próximo tópico que nós vamos ver estequiometria. O que significa estequiometria? São esses números que ficam na frente dos elementos químicos que representam a proporção. A proporção de elementos, de substâncias que estão reagindo em relação às que estão sendo produzidas. Então, lá em cima eu mostrei para vocês. Você tem 1 mol de N2O4. Se você decompuser essa substância em elementos químicos, para 1 mol de N2O4, você vai ter 2 mol de nitrogênio e 4 de oxigênio. Aqui, nós estamos vendo uma reação em que a amônia está sendo convertida em hidrogênio e nitrogênio. Então, eu tenho que 2 mol de amônia está produzindo 3 mol de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio. Então, eu posso formar uma regra de 3 do tipo o que eu vou colocar agora para vocês. 2 mols de NH3 produz 3 mols
de hidrogênio. Se ele está partindo de 0,145 mols, ou mol de NH3, quantos mols de hidrogênio ele vai produzir? Você tem, para fazer essa conta, você tem que fazer uma multiplicação em cruz aqui, ó. Você tem que fazer uma multiplicação em cruz. Multiplicar esse x por 2 e esse número 0,145 por 3. Então, 0,145 vezes 3. E aí você vai dividir por 2. Aí o resultado vai ser o seguinte: 0,2175 mols de hidrogênio. Ele pediu do mesmo jeito que fizéssemos para e calculássemos para o oxigênio, a quantidade de oxigênio que está sendo produzida. Dois mols de NH3 produz 1 mol de nitrogênio. 0,145 mol de NH3 vai produzir quantos moles de nitrogênio? Vamos fazer a conta aqui. 0,145 vezes 1 dividido por 2, 0,0725 mol de nitrogênio. Aqui também é mol. E aqui também é mol. Isso. Vamos agora acertar isso aqui. Então, os resultados são esses aqui. Essa aqui é a quantidade em mols do hidrogênio. E essa aqui é a quantidade em mols do nitrogênio. Tudo bem? Podemos continuar? Beleza. Foi constatado que 2,35 gramas de um composto de fósforo e cloro continham 0,539 gramas de fósforo. Foi constatado que 2,35 gramas de um composto de fósforo e cloro continham 0,539 gramas de fósforo. Quais as porcentagens em massa de cloro e de fósforo nesse composto? Então você tem aqui. Então você tem aqui uma massa de um composto que nós não sabemos. A gente só sabe o seguinte: é fósforo e é cloro. Só que eu não sei. Eu vou colocar assim: X, eu não sei a quantidade de fósforo que tem esse composto, e Y, porque eu também não sei a quantidade de cloro que tem esse composto. Mas eu sei que a massa dele é 2,35 gramas.
nós pegamos uma massa de 2, e que nessa massa aqui, a massa que foi detectada detectada, meu Jesus, detectada de fósforo é igual a 0,539 gramas. Quais as porcentagens em massa de cloro e de quais as porcentagens de massa e de cloro, e de fósforo nesse composto? Veja, a massa do PXClY é igual à massa de fósforo mais a massa de cloro. Beleza? Então, isso aqui, ou seja, essa massa de PXClY, que a gente não sabe quem que é igual à massa de fósforo e a massa de cloro. Nós sabemos a massa de PXClY, tá aqui. E nessa massa nós temos 0,539 de fósforo. Pois então a gente pode achar a massa de cloro, que está aqui. A massa de PXL5 é 2,35 gramas. A massa de fósforo, 0,539 gramas. Aqui nós vamos encontrar a massa de cloro. 2,35 menos 0,539, 1,811 gramas de cloro. Então, perceba que nós temos massa de fósforo, massa de cloro. E ele quer saber quais as porcentagens em massa de cloro de fósforo que está nesse composto. Vamos fazer uma regrinha de 3 agora. (2,35 gramas de PXLY equivale a 100% da massa. A 100% da massa. (1,811 gramas de Cl equivale a quantos por cento dessa massa? Multiplique em cruz. 1,811 dividido por 2,35, 70,06. Ops. 77,06% de cloro. Vamos fazer... Bem, agora você não precisa fazer uma outra regra de 3. Você não precisa fazer uma outra regra de 3, porque é o seguinte. A porcentagem total, que é o 100%, é igual à porcentagem de massa de fósforo. Vamos colocar aqui, né? É a porcentagem de massa de fósforo mais a porcentagem de massa de cloro. Então, para eu determinar a porcentagem de massa
porcentagem de massa de fósforo. Eu vou pegar a porcentagem de massa total, que é 100%, menos a porcentagem de massa de cloro, 77,06%. Isso menos 100 22,94% de fósforo. Então, essa é a massa, porcentagem em massa de fósforo, essa é a porcentagem em massa de cloro no composto. Beleza aí, gente? Então, vamos continuar. Uma questão para vocês, tá? Eu vou mostrar a questão de novo. O que que acontece quando você está numa prova que tem uma questão desse tamanho? O que que passa na tua cabeça? A primeira coisa. É difícil. Já começa. É a primeira coisa. Passa, você passa, olha para um trem desse falando, meu Deus do céu. Não fique abismado porque está escrito mais ou menos, porque às vezes o que está escrito lá você nem vai usar. Eu sei, mas é porque isso já vem da gente desde criança, quando a professora fazia, desde a época que a gente fazia exercício, problema. Não sei se tem gente aqui da época dos problemas, eu sou da época do ditado. Eu nem sei se vocês têm gente aqui da época do ditado, tá entendendo? Deve ter gente que nunca fez ditado na vida. Mas quando a gente tinha aula de problemas, né, enfim, no quarto ano, que hoje é o quinto ano, era um perrengue, né? Então, era um perrengue esse negócio que eu tinha problema, porque às vezes já é difícil até de entender. Então vamos ler, senão, por que eu estou falando isso? Porque quando você vai fazer um exercício, e vocês vão ser professores também, se você pegar um exercício já, sabe, com a antipatia dele, a possibilidade de você errar é grande. Porque você não vai dar atenção total para o exercício, entendeu? Bom, então vamos lá. Em uma análise quantitativa de uma amostra de sabe-se lá Deus, pertequinetato de sódio, cuja massa, uma análise quantitativa de uma amostra de pertequinetato de sódio, cuja massa era de 0,896 gramas, foram encontrados 0,111 gramas de sódio e 0,477 gramas de tequinésio. O restante da amostra era oxigênio. Então, ele está falando de uma substância que é essa daqui. Ele está falando de uma massa, foi analisada uma massa de uma substância, que é o tequinésio, que é o sódio e que é o oxigênio. Que a gente não sabe. X, não sei a quantidade, não sei essa quantidade. E também não sei essa quantidade. Mas é essa substância. Não sabemos também se o sódio vai ficar no meio, se o tequinésio vai ficar no meio. Vou ter que colocar o tequinésio no meio. Vou colocar o tequinésio no meio. X do tequinésio. Aqui não vai vogar muito se o sódio está no meio, mas o tequinésio vai ficar aí no meio. Então veja bem, porque o sódio ele é um cátion, é um sal. Tá? Então é bom assim, prestar atenção, porque se você colocar o sódio aqui no meio, vão achar que você não está sabendo o que você está fazendo. Mas para fazer esse exercício não vai fazer diferença se o sódio está no lugar certo ou não. Então, é um composto que tem
o tecnésio, que tem o sódio e que tem o oxigênio. Tá bom. Ele falou que a massa dessa substância aqui era 0,86 gramas. E quando ele fez essa análise de 0,86 gramas, ele tinha uma massa de sódio que era 0,11 gramas. Ele tinha uma massa de tecnésio que era 0,47 gramas. E que provavelmente uma massa de oxigênio que a gente. Eu já vou fazer direto aqui, porque se a massa do sal, massa total é essa. Bem, custa também colocar aqui, né? Calma aí. Não sei se vocês vão entendendo, né? Melhor escrever. Veja, aqui a massa dessa substância. Ela é igual à massa de sódio mais a massa de tecnésio mais a massa de oxigênio. A massa de substância é 0,896 gramas. A massa do sódio 0,11 gramas. A massa do tecnésio 0,477 gramas. Mais a massa do oxigênio. Então a massa de oxigênio aqui vai ser 0,896 menos 0,11 menos 0,477 gramas. 0,308 gramas. Então a massa de oxigênio 0,308 gramas. Calcule a fórmula empírica do pertecnetato de sódio com os símbolos atômicos na ordem. Tá aqui a ordem. NaTCO. O pertecnetato de sódio radioativo é utilizado em medicina como um traçador para obter imagens do cérebro. Ele quer que a gente pegue a fórmula empírica do pertecnetato de sódio. Ou seja, primeira coisa, nós temos que achar a fórmula mínima. Nós temos que achar a fórmula mínima. Vamos ver a quantidade que nós temos. Vamos ver a quantidade de espécies que nós temos nessa massa aqui. Veja. A massa. Vou usar isso aqui. Essa massa de pertecnetato de sódio, ela equivale a 100% da massa. 100% da massa. Essa porcentagem aqui de 0,11 gramas de sódio equivale a quanto? Isso aqui vai equivaler a o N, nós colocamos quanto? Y. Y, vamos multiplicar aqui, 0,111, vamos pegar isso aqui e multiplicar por esse aqui. 0,111 vezes 100, dividida por 0,896. Isso daqui vão ser 12,30, vou ter que arredondar, 39% de sódio. Vou colocar aqui um outro.
a massa do sal, que é igual a 0,896 gramas, corresponde a 100%. Massa de tecnésio, 0,477 gramas. Vai corresponder a quanto? Tecnésio, ó, a gente marcou como X. X multiplica também isso aqui em cruz. 0,477 vezes 100 dividido por 0,896. 52,24%. E nós temos não precisamos fazer isso daqui não. Se eu pegar a porcentagem da massa do sal, ela vai ser igual à porcentagem da massa do sódio mais a porcentagem da massa do tecnésio mais a porcentagem da massa de oxigênio. A porcentagem da massa de sal. Essa porcentagem aqui é 100%. A porcentagem da massa de oxigênio, de sódio. Sódio, 12,39%. Porcentagem de tecnésio, 52,24%. Então, a porcentagem de massa de oxigênio vai ser igual a 100 menos 12,39 menos 52,24. 35,27%. Isso de oxigênio. Então, esses resultados são importantes aqui, ó. Você tem essa porcentagem, você tem essa porcentagem, você tem essa porcentagem. Isso significa dizer o seguinte, gente. Você tem uma substância que é essa aqui, em que você tem uma relação em termos de porcentagem. Agora eu vou colocar em termos de porcentagem, tá? Você tem uma relação, o Y aqui em termos de porcentagem, do sódio, 12,39%. 12,39%. Você tem o tecnésio, que é 52,24%. E você tem o oxigênio, que é 35%. Deixa eu só ver se tá dando, porque a gente fez sim, 100%. 35,27%. Então, isso daí é em termos de porcentagem. Né? Em termos de porcentagem.
nós não calculamos, não verificamos, tá, em termos de átomos, tá? Não, nós não fizemos em termos de átomos. Veja, vocês concordam comigo que existe, que a gente pode estabelecer uma proporção em termos dessas porcentagens aí, ó? Nós temos uma porcentagem, isso aí é uma porcentagem em termos de massa, né? Isso é uma porcentagem em termos de massa. Se eu pegar um número menor que existe aqui, que é o sódio, essa porcentagem, e eu dividir todos eles, eu vou ter uma relação em porcentagens de massa, de uma proporção de sódio para tecnésio para oxigênio. Novamente, essas massas, essas porcentagens, são porcentagens de massa. Se eu pegar essas porcentagens, eu estou pegando o mínimo, né, o menor. Se eu pegar 12,39 e dividir por 12,39, vai ficar igual a 1. Se eu pegar 52,24 dividido por 12,39, eu vou achar uma relação do tecnésio em relação ao sódio. E se eu pegar 35,27 e dividir por 12,39, eu vou também estabelecer uma relação do oxigênio com o sódio. Todos eles vão estar estabelecendo uma relação em relação ao sódio. Então eu vou fazer isso. Ah, é? Espera aí. André Rovere pelas barbas do profeta. Obrigado aí. 37. Obrigado, Bruno. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos dividir todas essas porcentagens aqui. Todas elas por... Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem aqui. Vou dividir todas as porcentagens por esse número aqui, ó. 12,39%. Todas. Vou dividir aqui também. Vou dividir também aqui. Quando nós fizermos isso, nós vamos ter isso aqui. Aqui vai ser igual a 1. Esse 52,24 dividido por 12,39. 4,2. E esse aqui, 35,37 dividido por 12,39. 2,85. Veja, nós temos que fazer uma aproximação aqui. Eu tenho que fazer uma aproximação. Eu estou fazendo assim com vocês, depois eu vou fazer de outro jeito, tá? Estou fazendo assim, depois eu vou fazer de outro jeito, esse exercício. Vou fazer de um jeito difícil e estou tentando fazer de um jeito sim, tentando mesmo, porque assim fica mais fácil. Mas eu só vou saber se vai dar certo fazendo do outro jeito depois. Mas aqui a gente tem que fazer uma aproximação. Primeiro, isso aqui está estabelecendo uma proporção. Aqui está estabelecendo uma proporção.
Quando a gente estabelece uma proporção, né, entre espécies, não dá para você falar, porque aqui é como se fosse uma proporção de número de átomos. Um de sódio para 4,2. Não existe 0,2 átomos. Não existe. Então eu tenho que fazer um arredondamento aqui para a gente poder continuar a fazer exercício. Nesse arredondamento, eu já vou tirar esse 1, porque eu tiro. Bem, pode deixar 1 também. Né? Não existe 4,2. Né? Não existe. Eu vou arredondar para baixo, vou deixar 4. E 2,85 não tem 0,85. Então eu vou arredondar para cima, eu vou colocar 3 aqui. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu não estou errando. 35,37 dividido por 12,39. Fazer uma aproximação. Muito bem. Apesar que eu posso fazer essa aproximação no final. Vamos fazer essa aproximação no final. Vamos fazer essa para não carregar muito erro. Vamos deixar desse jeito. Vamos fazer desse jeito. Próximo passo. Vamos calcular a massa. Agora a gente vai calcular a massa molar dessa espécie aqui. Como que a gente vai fazer isso? Pega a massa molar do átomo de sódio. Só tem um só. Massa molar do átomo de sódio. 22,99. Enfim, né? Não dá pra pegar, não tô conseguindo ir lá, mas enfim, é 22,99, 23. 23 gramas por mol. Mais. Aqui eu vou ter que multiplicar 4,2 vezes o número do tecnésio. Massa molar do tecnésio. Deixa eu ver se eu encontro o tecnésio. Aqui. No massa atômica 98. 98. 98 gramas por mol. Mais. Vou fazer aqui igual, né? 1 vezes 23. E depois nós vamos pegar 2,85 vezes oxigênio. 15,999. 16 gramas por mol. Fazer a conta, 23 mais 4,2 vezes 98, mais 2,85 vezes 16, 480,20 gramas por mol. Isso aí é a fórmula mínima que a gente estava considerando. Fórmula mínima. Dá uma olhada que ele vai te dar a massa molar aqui, ó, da substância. Percebe que ele está dando a massa molar? 169,89. 169,89. Ou seja, como que você pode ter uma fórmula mínima em que você considera
Como que você pode ter uma fórmula mínima com uma massa molar maior do que a fórmula, do que a massa molar da substância correta? Não tem como. Não tem como você ter um trem desses, tá entendendo? Por que eu estou então mostrando isso aqui para vocês? Estou fazendo assim? Porque foi assim que os alunos, geralmente nas provas, os alunos cometem essas gafes de fazer as contas desse jeito. Eu vou pegar só a fórmula, só para ter certeza que eu não errei aqui, ó. É esse número aqui, ó. A massa molar do tecnécio, do tecnécio, não, pertecnetato de sódio. Só que não vou mostrar para vocês. Eu vou tirar um pouquinho aqui só para vocês não verem. Que eu vou verificar agora aqui na internet. Aguenta aí. Tá? Espera um pouquinho, que eu tô vendo aqui. Só para ver se porque quando eu fizer isso eu vou saber quem que é a massa molar dele, né? O total deles. Mas na verdade eu tô querendo saber a massa molar se está correta. Porque eu tô achando também que pode ser que eu tenha passado essa informação não está correta. Massa molar. Está correto. 169, 169 e 80, 169 e 89. Está correto. Então veja, vou repetir de novo. Muitas vezes os alunos vão fazer esse exercício e eles cometem esse equívoco que eu fiz e estou tentando fazer com vocês. Eles calculam certa massa das substâncias, calcula a porcentagem dos elementos e faz essa linha de raciocínio que eu fiz com vocês. Pega a massa, acha a porcentagem e divide as porcentagens. Mas lembrando que aqui, gente, na fórmula, quando você pega a fórmula molecular ou a fórmula mínima, que a gente está tentando determinar a fórmula mínima, o que voga aqui, na verdade, é número de átomos. E a conta que nós estamos fazendo aqui é massa. E nessa massa pode ter uma porcentagem de átomos que não necessariamente é 1. Por isso que está dando erro. Por isso que dá erro. E por isso que os alunos erram muito. Então, como que é a forma correta? Eu não sei se vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando. Muitos alunos, quando vão fazer esse exercício, eles acham as porcentagens das massas, pegam o valor mínimo, divide o valor mínimo dessas massas. Mas aqui na fórmula molecular, nós estamos levando em consideração átomos. E essa porcentagem é de massa. Nós precisamos trabalhar com átomos, com quantidade de átomos. Então vamos trabalhar com quantidade de átomos. Deixa eu só diminuir agora um pouquinho aqui, porque eu preciso enxergar os limites aqui. Então como que nós podemos resolver esse exercício? Determinando a quantidade. Até aqui das porcentagens não tem nada errado. O que nós precisamos fazer é determinar o número de átomos de sódio, o número de átomos de tecnécio, o número de átomos de oxigênio que existem aqui. É isso que nós precisamos fazer. Determinar esse número de átomos que existem aí. Se a gente conseguir determinar esse número de átomos, eu vou determinar uma proporção, né, entre substâncias e vou saber, você está entendendo? Enfim, eu vou saber a quantidade. Em termos de mols, eu posso determinar a quantidade de mols. Que, na verdade, né? Eu vou estabelecer uma relação em termos de mols e a partir dessa relação em termos de mols, eu consigo, aí sim, em termos de mols, estabelecendo uma relação em termos de mols aqui, dessas espécies, determinar uma fórmula mínima e depois a fórmula molecular. Então, o que está faltando aqui? Nós determinamos essas massas e nós precisamos achar nessas massas qual que é o número de mols de cada uma dessas espécies. Então, vamos fazer aqui. Então, eu tenho o seguinte.
a massa de sódio é 0,11 gramas. Então eu tenho o seguinte, eu sei que 1 mol de sódio equivale ou possui 1 mol de sódio possui 23 gramas de sódio. Acontece que ali você tem 0,11 gramas de sódio. Oi. Pode falar. Oi, gente. Professor, a tela não tá Não, compartilhando. tá bom, já vi, gente. É, moçada. Isso se chama velheira. Sexta-feira. Vou começar aqui de novo. Nós precisamos determinar, fazer uma relação, uma regra de três que nós vamos determinar. Em que nós vamos determinar. Sabemos essas massas e nós precisamos determinar essas massas de sódio, tequinésio e oxigênio em número de mols. Então, vamos determinar primeiro o número de mols da massa de sódio. 0,111 gramas. Então, vem aqui. 1 mol de sódio tem 23 gramas. 0,111 tem quanto? Nós colocamos o sódio representando como Y. Y é igual a 0,11 dividido por 23. Isso aqui 0,111 dividido por 23. Deixa assim, 4,826 vezes 10 a menos 3. Isso aí em termos de mol. Deixa eu ver se eu não estou errando. 4,8226 vezes 10 a menos 3 mols. Vamos fazer a mesma coisa para o tequinésio. Vamos lá, tequinésio. 0,477 gramas. Vamos aproveitar aqui. Um mol de tequinésio. Um mol de tequinésio. Um mol de tequinésio, 98. 98 gramas de tequinésio. Lá de massa de tequinésio, 0,477 gramas. 0,477 gramas de tequinésio. Vamos ver a quantidade em mols que nós vamos ter aqui de tequinésio. 0,477 dividido por 98, 4,867 vezes 10 a menos 3 mols de tequinésio. E, por fim,
Vamos pegar e achar a quantidade de oxigênio. Um mol de oxigênio. Só para confirmar aqui, mas são 16. Tá ali. 16 gramas de oxigênio. Oh, meu filho. Não, é isso daí mesmo. 16 gramas de oxigênio. A quantidade de oxigênio que nós temos é 0,308 gramas. 0,308 gramas de oxigênio. Vamos achar agora essa relação aqui. 0,308 gramas dividido por 16. 0,01925. Bem, podemos colocar em... Acho até melhor que seja assim. 19,25 vezes 10 a menos 3. Mols de oxigênio. Então, agora nós vamos fazer essa segunda etapa aqui, ó. Que antes a gente estava trabalhando com porcentagem. E agora vamos trabalhar com número de mols. Vamos colocar aqui em número de mols. Eu tenho 4,826. Eu acho melhor até eu fazer isso aqui. Eu tenho essa quantidade em termos de mol para o sódio. Eu tenho essa quantidade aqui em mols para o tecnécio. Volta, meu filho. E eu tenho essa quantidade de oxigênio. O que nós vamos fazer? Né? Isso aí é uma quantidade que existe aí em termos de mols de cada uma dessas substâncias. Nós vamos pegar a menor e dividir todas elas. A menor é de sódio. Então eu vou dividir isso por isso aqui mesmo. E vou dividir todos os outros. Aí nós vamos ter Na1 TC 4,127. Bem, praticamente 1, né? Mas eu vou colocar certinho. Menos 3 dividido por 4,826 exponencial a menos 3. 1,008. E oxigênio 19,25 exponencial a menos 3 dividido por 4,826 exponencial a menos 3.
4. Eu vou até tirar esse negócio e deixar 1, tá? Então, nós temos essa fórmula aqui, ó, mínima. Essa é a fórmula. Vou pegar aqui e vou calcular a fórmula dela. Veja, não tem... Bem, primeira coisa, né? Primeira coisa. Se nessa conta que nós fizemos, né, que a gente dividiu, nós estamos achando uma fórmula mínima dela. Nós vamos achar aqui agora a fórmula, a massa molar dela. Massa molar, dessa fórmula. Como que a gente vai fazer a massa molar dela? Vai pegar o átomo de sódio, massa do átomo de sódio está aqui, ó, 23 gramas por mol. 23 gramas por mol vezes um átomo, que é o que está aqui anotado, 1. Mais tecnécio, cadê o tecnécio? Aqui, 98 gramas por mol vezes um átomo. Mais oxigênio, tá aqui o oxigênio, 16 gramas vezes 4. Vamos fazer a conta. 23 mais 98 mais 16 vezes 4. 23 mais 98 mais 16 vezes 4. 185 gramas por mol. Vamos ver o que ele está pedindo. Em uma análise quantitativa de uma amostra, o restante da amostra era oxigênio. Calcule a fórmula empírica tecnética com os símbolos atômicos na ordem tal. É utilizado na medicina como traçador de massa molar 169. Não sei, muito provavelmente, gente, se a gente não errou na conta, no exercício passaram uma concentração, uma massa maior de substância aqui, ó. Tá? Por isso que ele não tá dando um valor equivocado aqui, olha. O que é o valor equivocado? Tá dando uma massa maior. Tá dando uma massa maior aqui da fórmula, já na fórmula minha já está dando uma fórmula maior. E a fórmula molecular do tecnécio é justamente essa fórmula desse composto, do pertecnetato de sódio, é justamente essa fórmula. NaTCO4. Então, eu vou fazer a conta de novo, para você não estar errando. 6 vezes 4, mais 98, mais 23, 185. Deixa eu ver onde que eu vi a fórmula do tecnécio. Massa molar 169,89. Será que estamos errando aqui? Será que essa massa atômica não está certa do tecnécio? Oxigênio está certo, é 16. Sobra 23. Deixa eu checar aqui. Massa molar do tecnécio. 98 unidades de massa atômica. Está certo. Não sei o que está acontecendo. Muito provavelmente deve ser... Deixa eu só ver se a gente não errou em conta aqui. 0,896 mais 0,4
477 mais 308. 9,5. Pera, 308 dividido por 16. Eu tô achando, tá, gente, que tem uma quantidade de massa que foi colocada nessas espécies que tá maior. Vou ter que verificar esse exercício e depois eu passo para vocês que esse valor aqui tem que ser a menor. Precisa ser a menor para que, sendo menor, nós vamos pegar esse resultado e dividir a massa molar para ver quantas vezes mais eu vou ter que multiplicar. Tem alguma coisa equivocada aqui, tá bom? Cadê vocês? Tudo bem aí? Depois eu vou verificar a respeito disso. Esse resultado, o raciocínio é esse. É achar o número de mols, é dividir pelo menor número. A gente achou a fórmula, isso aqui é a fórmula mínima. A fórmula mínima está igual à fórmula máxima. A fórmula molecular, né? Não é máxima, é fórmula molecular. Ou seja, se fosse assim, teria que dar a fórmula molecular. Nós estamos multiplicando, não está dando igual. E o valor está dando 169, a não ser que esse número esteja equivocado. Este número aqui, vou até achar massa molar NaTCO4. Tá vendo? É essa massa molar. Ah, ele tá errado. Olha só, meu filho. Vocês estão enxergando aí, gente? Com certeza. Porque isso aqui é exercício do livro, tá? Eu puxei de livro. A pessoa que fez, colocou lá no livro, olhou o Wikipedia. Vocês estão vendo aqui, ó? A diferença aqui, ó? No Wikipedia, olha aqui, ó. 169,89. Olha aqui. Vou até dar a diferença, né? 183, 184, 185. Deixa eu ver aqui. Vou ver em inglês. Pertechnetate. Será que escreve assim, gente? Sódio. Pertechnetate. É isso daqui, né? Pertechnetate. Molar mass. Olha aqui, ó. Massa molar do pertecnetate de sódio. E o Wikipédia mostrando coisa errada aqui, ó. Ele está mostrando do íon, ânion, aliás, do ânion pertecnetato, ó. Ele não está somando, bem, não sei, está errado. E ele está levando a gente ao erro. Deixa eu pegar aqui, ó, massa molar 185,894. 185. Então, o que está errado é isso aqui, ó. Essa fórmula é 185 gramas por mol. Então, estamos corretos. E aí a gente termina o exercício com essa massa molar. Não tem... Veja, nós chegamos numa fórmula mínima que é igual à fórmula molecular. Então, não tem o que fazer. A gente já chegou na fórmula molecular.
Eu vou repetir novamente para não ficar dúvida para vocês. Quando existe exercício como esse, em que você pega uma massa qualquer de uma substância e você faz uma análise no equipamento, de análise elementar, e ela dá ou a porcentagem, ou ela dá a massa de espécies que estão lá, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer uma quantidade em torno de, se ela der a massa, você vai achar o número de mols. Se ela der a massa, você acha, se ela der a porcentagem de massa, você acha a massa a partir das porcentagens e depois calcula o número de mols. Foi o que nós fizemos aqui. Calculamos a porcentagem, calculamos as massas primeiro e depois achamos o número de mols. E dividimos os números de mols pelos menores números de mols. E achamos uma proporção aqui entre elementos. E achamos a massa molar, que é igual à massa, que é igual à massa da fórmula molecular. Se essa massa, a grande questão é o seguinte, se essa massa molar não fosse igual à massa molar informada, que é essa aqui, se não fosse igual, fosse menor, nós pegaríamos esse valor, dividiríamos o valor, né, que foi informado, daria um resultado, e esse resultado seria multiplicado por esses números aqui para achar a forma molecular. Deve ter exercícios aqui mais para baixo. Pelo menos encontramos onde que estava o erro da questão. Então, esse daqui é a fórmula mínima, que é igual à fórmula molecular do composto. Não dá para dividir mais do que isso. Tudo bem, gente? 185, é isso daí. Obrigado, Bruno. Tudo bem, gente? Vamos descer aqui. Uma amostra de um composto de mercúrio e bromo. Mercúrio e bromo. Massa. Mercúrio e bromo. Não sabemos quem que é, né? X e Y. Uma amostra de um composto de mercúrio e bromo, cuja massa é 0,389 gramas, 0,389 gramas, contém 0,11 gramas de bromo. Então, tem massa de bromo que é igual a 0,111 gramas de bromo. Sua massa molar é 561. Ele deu a massa molar aqui. 561 gramas por mol. Quais são as fórmulas empírica e molecular da substância? Empírica é a fórmula mínima, tá? Novamente, ele já está dando a massa. Vamos achar a massa aqui de mercúrio. A massa de mercúrio. Deixa eu usar isso aqui que é mais fácil. Então, nós temos que a massa do composto vai ser igual à massa de bromo mais a massa de mercúrio. A massa do composto é 0,389 gramas, que é igual à massa de bromo 0,11 gramas, mais a massa de mercúrio. A massa de mercúrio vai ser igual a 0,389 gramas menos 0,111 gramas, 0,278 gramas de mercúrio. Vamos achar os números de mols aqui. Um mol de mercúrio. Vamos ver a massa molar do mercúrio. Aqui. 200,59. Um mol de mercúrio tem 200,59 gramas de mercúrio. 0,278 gramas de mercúrio tem quanto
Y de mercúrio aqui. Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui também. Vou fazer a conta. 0,268 dividido por 259, 1,38, vou arredondar aqui, 6 vezes 10 a menos 3 mol. Um 386 mol de mercúrio. Vamos verificar a quantidade em mols do bromo. 1 mol de bromo. Bromo. 79,904. 79,904 gramas de bromo. Massa de bromo, 0,11 gramas de bromo. Y, o mercúrio era X, não era Y. X. Y vai ser igual 3 dividido por 79, 904. 189, 167 vezes 10 a menos 3 mol. Podemos arredondar isso aqui. Então, só para ver se eu não estou me equivocando em alguma conta. 111 dividido por 79,904. Isso aí, 0,278. Zero dois sete oito dividido por 259. Muito bem. Então, teoricamente, nós teríamos isso aqui. Vamos continuar aqui, então. Mercúrio, bromo. Nós temos essa massa de bromo, ou melhor, de mercúrio. E temos essa massa de bromo. E vamos pegar a menor e dividir por todos. Já está vendo que vai dar 1, né? Dividido. Vamos ver aqui. 1,389 dividido por 1,386. Isso aqui daria como resultado HGBR. Né? Daria 1 e 1. Vamos achar a forma mínima agora aqui. Isso aqui é a fórmula empírica, né? Fórmula mínima. Qual que é a massa molar da fórmula mínima? A gente sabe que a gente viu aqui a massa molar do mercúrio, 200,59 gramas por mol vezes 1, mais
79, agora do bromo, 79,904 gramas, vezes 1 gramas por mol. Vamos fazer as contas. 259 mais 79,904. Essa massa molar vai ser igual a 280,5 gramas por mol. Então, veja, isso aqui é a massa molar da fórmula mínima. Massa molar da fórmula mínima. Para a gente calcular agora a fórmula molecular, ele deu aqui, olha, o valor da massa molar do composto, 561 gramas por mol. O que nós temos que fazer agora? Vamos continuar o raciocínio aqui. Nós temos que pegar agora massa molar do composto dividido pela massa molar da fórmula mínima. Essa conta que nós estamos fazendo aqui, a gente está verificando o seguinte: quantas vezes a fórmula mínima está na massa molar, quantas vezes a massa molar da fórmula mínima está na massa molar do composto. Então aqui é 561 gramas por mol dividido por 280,5 gramas por mol. Isso aqui vai ser igual a 561 dividido por exatamente igual a 2. Então, o que você vai fazer? Para a gente obter a fórmula molecular, ela vai ser igual a 2 vezes, esse 2 significa esse número aqui, ó, 2 vezes a fórmula mínima. Então, a fórmula molecular será igual a Hg2Br2. Ou seja, eu peguei esse número 2, vou multiplicar a fórmula mínima para achar a fórmula molecular. Essa aqui é a fórmula molecular. Então, em relação ao exercício de cima, a gente conseguia achar a fórmula mínima que é igual à fórmula molecular. Aqui a gente achou uma fórmula mínima que é 2 vezes menor. Esse número 2 você tem que multiplicar pela fórmula mínima para achar a fórmula molecular. Tudo bem, gente? Eu acho que é o último, deixa eu ver. É o último. Quantos mols de ferro estão representados na expressão retirada de uma equação balanceada? Vamos fazer aqui. 2 Fe4 FeCN6 elevado a 3. Ah, espera um pouquinho. Não é aqui não, é aqui. 6. Eu vou até ver se esse composto existe, porque a falta deste
Parentes mata qualquer cidadão. É isso daí mesmo. 6. Azul da Prússia. É um corante chamado Azul da Prússia. Ele pergunta quantos mols de ferro estão representados na expressão. Não sei se vocês conseguem observar o seguinte. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem direitinho. Você tem aqui esse número 3. Veja, vamos começar de dentro para fora. Você tem um parênteses, que isso aqui é cianeto, 6. Mas ele está perguntando de ferro. Esse número 6 não está fazendo nada com o ferro. Então, teoricamente, se nós expandirmos um pouquinho e chegarmos no colchete, sem olhar o número 3 por enquanto, você tem um átomo só de ferro. Sem levar em consideração o número 3. Se você olhar o número 3 que está aqui do lado do colchete, você tem 3 átomos de ferro. Consegue enxergar isso? Que você tem 3 átomos de ferro aqui, ó. Passou aqui. Você tem 3 átomos de ferro aqui, ó. Por causa desse 3. Por causa desse 3 aqui, esse 3 vai multiplicar aqui, ó. Então você vai ter 3 átomos de ferro. Aqui fora, você tem 2 vezes 4. Isso aqui representa 8 átomos de ferro do lado de fora. 8 átomos de ferro. 8 átomos que está multiplicando aqui dentro 3 átomos. Tudo bem? Vocês estão tudo bem, né? Beleza. Nós vamos então fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro de um jeito um pouco mais difícil e depois a gente vai tentar fazer do jeito simples. E vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer primeiro do jeito mais difícil. Vamos pegar a massa molar desse composto. Vamos calcular a massa molar dele. Então, a massa molar dele, eu vou tirar um pouquinho esses para não confundir nossa cabeça. Então, eu vou deixar esse 8 aqui, vou argolar só 8, que são 8 vezes aqui o ferro. Então, nós vamos calcular aqui. A massa molar do composto vai ser 8 vezes o átomo de ferro. O ferro, 56,845. 56 não. 55. 55845 gramas por mol. Mais 6 carbonos. Na verdade não são 8, né? São 4, 6, 8. Então tudo bem, vai. Mais 3 vezes 55,845. 845 gramas por mol. Esse número aqui, esse 3 é de átomos de ferro que está aqui dentro. Mais 6 vezes o carbono, 12,011 gramas
por mol mais 6 vezes nitrogênio, 14,07 gramas por mol. Vamos ver se não errei, se faltou alguma coisa. Ah, espera um pouquinho. Tem erro sim. Não é só 6. Esse 3 está multiplicando aqui dentro também o carbono e o nitrogênio. 6 vezes 3, 6, 12, 18. Eu tenho aqui 18 nitrogênios, 18 carbonos. 18. Tá multiplicando aqui esse 3. O que tiver lá por fora, ele multiplica dentro. Então, aqui eu estou multiplicando 6 vezes 6 átomos de nitrogênio, só que aqui está multiplicando por 3, ou seja, 18 átomos. É isso daí, 18. Bem, para quem não... Bem, vou fazer o seguinte, para facilitar o entendimento de vocês. Vou colocar um colchete aqui. Vou ter que diminuir um pouquinho, gente, para a gente enxergar. Vou colocar um colchete aqui. Veja, e vou colocar um colchete, vou deixar somado com essa parte aqui. 50, veja, cadê aqui? Vou colocar uma chave e vou colocar uma chave aqui. E vou colocar isso aqui de outra cor, porque eu já vou explicar. Olha só, essa conta que eu estou fazendo, eu estou pegando esse ferro, a massa molar desse ferro, estou multiplicando 6 vezes a massa molar do carbono e mais 6 vezes a massa molar do nitrogênio. Então, isso aqui, essa conta que eu estou fazendo, é dessa parte que está dentro do colchete. Dentro do colchete. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a cor aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes. E vou fechar isso aqui, ó, em azul. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para mostrar para vocês o seguinte. Ele está multiplicando 3 vezes o que está aqui dentro. Ó. Beleza? 3 vezes o que está aqui dentro. E aqui fora eu tenho 8 átomos de ferro. 8 átomos de ferro. Que tem que se somar a essa quantidade aqui. Aqui, ó. 8 átomos de ferro que também tem que se somar a essas quantidades. Então, vamos fazer a conta. 5, 5, 8, 4, 5, vezes 8, mais vezes 1. 5, 5, 8, 4, 5, vezes 8. Vamos somar agora 5, 8, 4, 5, mais 6 vezes 12, mais 6 vezes 14, vezes 12, mais 5,845, vezes 3, mais isso. Se eu não errei, massa molar igual
2,6 gramas por mol. Deixa eu só checar de novo. 5,845 vezes 8 mais 0. 5,845 mais 6 vezes 12, 0,11 mais 6 vezes 14, 0,07 vezes 3 mais isso aí, 182. Vamos prosseguir aqui no raciocínio. Eu sei o seguinte, olha. 1 mol vamos pensar o seguinte, 0,82,6 gramas dessa espécie do composto vai possuir, vamos fazer as contas aqui agora. Pela conta que nós temos, a gente tem 8 ferros, 8, 9, 10, 11 ferros. Ó. 3 aqui fora multiplicando o ferro. 3 aqui multiplicando o ferro. Mais 8 ferros lá fora. Beleza? Mais 8 ferros lá fora. 8, 9, 10, 11 ferros. 11 ferros. Tem 11 vezes 55,845 gramas. Tudo mol. Você veja que eu só estou falando gramas porque é tudo mol, que a gente está considerando um mol. 55,845 vezes 11. Isso é igual a 614,295 gramas de ferro. Muito bem. 1 mol de ferro tem 614... 1 mol de ferro não tem isso. 1 mol de ferro tem 55,845 gramas de ferro. 614,295 gramas de ferro x mols. 5,845, 11 mols. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que não precisa, é uma mais trabalhosa e que não precisa fazer isso. Veja, eu estou achando aqui que eu tenho 11 mols de ferro. 11 mols de ferro nesse composto. Que é justamente 11 átomos de ferro. Ou seja, você pode estabelecer uma relação simples da quantidade de átomos que você tem aqui, simplesmente contando o número de átomos. Veja, aqui dentro você tem 3 ferros, aqui fora você tem 8 ferros. 8 mais 3, 11. 11 átomos que nós colocamos aqui. E tem 11 átomos, tem essa quantidade de massa de ferro. 1 mol de ferro tem essa quantidade de massa de ferro. Essa massa de ferro tem quantos mols? 11, mols. Ou seja, a ideia é que essa espécie que tem uma molécula, você pode considerar 1 mol dessa espécie quando ela sofreu um processo de dissociação, de quebra, de decomposição, ela vai gerar 11 átomos de ferro. É isso. Ou seja, se a gente fosse aqui decifrar, ou seja, fosse decomposto aqui em átomos, eu teria 11 átomos de ferro, mais
Aí eu tenho que multiplicar 6 dos 18. 18 átomos de carbono mais 18 átomos de nitrogênio. É isso. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, assim, não tem necessidade de você fazer uma continha assim e ficar calculando. Não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Porque se você passar pela possibilidade que esse composto possa sofrer uma decomposição nos seus compostos elementares, um mol desse composto, vai me produzir 11 átomos de ferro, 18 átomos de carbono e 18 átomos de nitrogênio. Bem, acho que finalizamos os exercícios. Estamos sextando. Quem não tiver dúvidas, muito bem. Eu coloquei. Quem não tiver dúvidas, pode descansar. Semana que vem a gente vai começar o item tópico 5 sobre soluções. Tem esse tópico, a gente faz algumas definições de soluções, depois a gente vai fazer contas. É concentração. Eu coloquei para vocês no AVA a questão. Já passei os comandos dos trabalhos, não deixa para ficar no último, deixar né, em última forma. Não esqueça que semana que vem tem prova. A prova cai aí só o tópico 3, são ligações químicas. Não fiz a prova ainda, preciso fazer. E eu vou estar em Brasília, tá, gente? No sábado, eu vou voltar, vou chegar à noite. Mas se tiver algum problema, vocês me mandam no WhatsApp, tá bom? Será no sábado. Isso, até de madrugada. Eu chego em Vitória à noite. Vocês podem colocar no WhatsApp lá, eu vou respondendo. Beleza? É sábado o dia inteiro, até de madrugada, até 2 horas da manhã do domingo. Karma que vai dar certo, vai dar certo. Ux, de 7 às 19. 19 de sábado, né? Ah. Não, mas você vai chegar, toma um banho. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 4 horas. 6 horas pra você fazer a prova. Aí você dorme o domingo inteiro depois. Se você for casado, sua mãe não vai deixar, mas você pede para deixar você dormir pelo menos umas 7 horas. Misericórdia, hein? Tá doido. Não, também não precisa assim, não. Calma aí. Não é assim não. Calma, calma aí. Vai precisar de menos. Eu vou fazer só 5 questões. Vou ficar aqui. Não tô com vontade de fazer 6, não. Já diminui 2 horas aí. Moçada, se não tiver dúvida, boa sexta-feira para vocês, bom descanso. E aí a gente vai se falando, falou? Sextou, falou, José Vitor. Falou, Bruno, até sexta. Falou, Ângela. Boa noite. Falou, Bruno. É isso aí, estamos encerrando. Para quem estava aí, boa sexta-feira para todos. Até a próxima.